Segundo a Reis, capítulo 18. Segundo a Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. Amém? No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, diga comigo, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Versículo 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Versículo 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O rei Ezequias, ele foi um grande exemplo de rei no período do seu governo. A Bíblia vai dizer que Ezequias começou a governar muito cedo, e num período de 29 anos, ele governou a nação de Judá, exclusivamente em Jerusalém. Quando nós falamos de Ezequias, eu não quero me ater aos defeitos de Ezequias. Ezequias, ele cometeu um grande erro, porque ele não preparou as gerações vindouras para dar continuidade à obra. Mas o que eu quero falar hoje de Ezequias, eu quero falar das suas qualidades, do seu posicionamento, como Ezequias venceu a guerra, como Ezequias se posicionou diante de um obstáculo, de uma barreira. E através da vida de Ezequias, nós vamos tirar isso como modelo, como referência, para que a gente possa ter a mesma atitude quando estivermos diante de qualquer problema. Mas o texto começa falando que o rei Ezequias era um homem reto diante de Deus. Este homem, no seu governo, ele conseguiu restabelecer novamente a adoração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, que tinha se perdido nos reis que antecederam a Ezequias. Inclusive, o seu pai, ele foi o maior culpado de deixar a nação de Judá adorar a um Deus pagão, adorar outros deuses. Inclusive o próprio pai de Ezequias, ele lacrou o templo, e no governo de Ezequias, ele fez uma reforma, e a adoração ao Deus de Israel se tornou viva novamente, através do governo de Ezequias. E o texto faz questão de dizer que ele era um homem reto diante de Deus. Ezequias, ele tinha um íntimo relacionamento com Deus. Ezequias foi
o principal rei que estabeleceu um feriado nacional no dia da Páscoa. Este homem realmente, através do seu governo, ele trouxe um grande avivamento na nação de Judá, em Jerusalém. E ele foi muito duro nas suas decisões. Ele se posicionou como homem de Deus. Restabeleceu novamente a chama que estava apagada. E fez um governo de excelência. E a Bíblia vai dizer que no momento, talvez no momento mais importante do ministério de Ezequias. Pensa numa nação que estava vivendo uma grande prosperidade. Uma nação que aboliu praticamente o paganismo. Uma nação que se adorava ao Deus de Israel. Acredito que tinha cultos praticamente de hora em hora, porque ele levou a nação de Israel a entender que sem Deus nada seria possível. E no momento mais importante do seu ministério, tudo preparado, ele plantou, tudo preparado para ele viver um grande avivamento, para ele selar o ministério dele, o reinado dele. A Bíblia vai dizer que um homem chamado Rabsaque, que era um capataz do rei da Síria chamado Senaqueribe. De repente, este homem vem para afrontar, este homem vem para oprimir. Deixa eu falar algo para você, querido. O diabo, não se engane com isso. O diabo sempre vai chegar nos momentos ruins, mas ele chega também nos momentos bons. O diabo, ele tem uma qualidade. Podemos dizer que o diabo tem uma qualidade? Tem. Ele é persistente. Ele não desiste. Enquanto você viver nesta terra, o diabo sempre vai criar situações para você desistir, para você não avançar. É um inimigo ferrenho, é um inimigo que não se cala. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, querendo nos tragar. Então, enquanto você estiver nessa terra, independente da situação que você está vivendo, o diabo sempre vai criar situações para te derrubar, para te oprimir. E este homem, o cenário todo preparado para aquela nação viver o grande avivamento. Ele veio plantando isso. Ele veio construindo isso, pedra por pedra, passo a passo. E o povo alegre, o povo feliz. Aí de repente, Senaqueribe começa a vencer todas as cidades de Judá. Veio como um arrastão, era um exército poderoso, era um exército muito forte. E este homem veio então, como se fosse um arrastão, conquistando todas as nações do reino de Judá. E a única cidade que faltava ser conquistada seria Jerusalém. E aí de repente, o que ele fez? Ele mandou seu capataz, chamado Rabsaque. Na verdade, isso era uma estratégia de todo exército da Síria. Antes de invadir uma nação, antes de conquistar uma nação,
Primeiro, eles traziam a intimidação, mostrava o seu poder, mostrava toda a sua estrutura, o seu exército. Rabsaque chega diante do povo e começa a dizer o seguinte: olha, porque Ezequias também tinha preparado o povo. Vocês não podem ter medo, vocês têm que confiar no Senhor, por maior que seja o problema, vocês têm que confiar no Senhor. Mas deixa eu falar algo, querido, o diabo, ele é mestre nisso. Quando o diabo quer oprimir, quando o diabo quer fazer você desistir, aquele homem chega diante do povo e começa a dizer para o povo o seguinte: olha, já vencemos várias cidades, já vencemos várias nações, como que vocês vão acreditar na palavra de Ezequias, dizendo que vocês não serão vencidos, ninguém pode vencer o nosso exército? E eu acho melhor vocês se renderem, porque senão vocês vão perder família, vai perder os filhos. É melhor se entregar, é melhor fazer como as outras nações fizeram. É melhor recuar, é melhor retroceder. Essa é a maior arma do diabo. É trazer o medo dentro do seu coração. Porque quando ele consegue lançar essa semente, e que você manifesta o medo, você já foi vencido. Por isso que a Bíblia tem 365 vezes: não temas. A Bíblia, Deus dizendo 365 vezes: não temas. O que Deus fez? Para cada dia que você levantar, eu tenho um não temas para você. Você levantou da cama, não temas, porque eu sou contigo. Então é essa arma que o diabo usa. Quando Ezequias percebeu que o povo já estava laçado, que o coração do povo já estava inclinado a isso, e aí a gente vai ver agora qual foi a atitude de Ezequias. Diga para o seu irmão, diga para ele assim: olha, todo grande projeto passará por grande perseguição. Diga para ele entender. Fala com ele assim: sabe por que você está passando por isso? Porque o projeto que Deus tem para você é grande. Diga para ele: sabe por que estão falando mal de você? Sabe por que está vindo calúnias? Sabe por que não te entendem? Porque é grande o projeto de Deus na sua vida. E diga para ele assim: se não tem nada com você, se está tudo bem com você, se está mil maravilhas, diga para ele: eu quero te dar um conselho, você precisa orar mais. Se está tudo bem, não tem nenhuma ameaça, ninguém está falando mal, ninguém está te perseguindo, você está assim com o diabo, está juntinho com ele. Enquanto você estiver nessa terra, é pedrada mesmo, querido. É guerra mesmo, você está em guerra. Não tem jeito. O povo reconstruindo o muro. A Bíblia diz que uma mão ela no tijolo, na massa, e a outra na espada. É o tempo todo vigiando. É o tempo todo vigiando. Que Ele está ao nosso derredor. E o golpe dele, querido, se você não vigiar, às vezes é fatal. E o bicho é ousado. Mas deixa eu te dar uma chave. Nem o anjo Gabriel quis lutar com ele. Estou falando do anjo Gabriel. O que o anjo Gabriel fez? Que o Senhor te repreenda, Satanás.
Ninguém consegue vencer Satanás, só Jesus vence Satanás. Na hora que ele te afrontar, que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor te repreenda, Satanás. A sua guerra não é comigo, a sua guerra é com o Senhor. Você vai lutar com o meu Senhor, porque se você lutar comigo, você vai me vencer. Mas com o meu Senhor, você já foi vencido. E aí, Ezequias, depois de ouvir, alguém fala: Ezequias, nós estamos cercados, acabou, não tem jeito e tal. Imagina Ezequias em silêncio, só ouvindo. Diga para o seu irmão assim: a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Ezequias em silêncio, ele não foi para o Facebook, ele não foi para o WhatsApp, ele não ligou para o irmãozinho tal, não falou com tal nação para vir ajudar. Olha o que ele fez. 2 Reis 19, a partir do versículo 1. 2 Reis 19, a partir do versículo 1. Tendo o rei Ezequias, o quê? Ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Foi para o vizinho, foi no fulano de tal, não. Ele se humilhou e foi para a casa do Senhor. Ele foi no lugar certo, no lugar que tem a resposta certa, o alimento certo, a direção certa, o conselho certo. Ele foi para a casa do Senhor. Ele não se humilhou diante do exército do inimigo, mas ele se humilhou diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer, versículo 2: então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina. Diga para o seu irmão: tem o dia mau, querido. Ele vai chegar, não tem jeito. A Bíblia fala do dia mau. Tem o dia mau. É dia de angústia, de disciplina e de opróbrio. Porque os filhos são chegados à hora de nascer. E não há força para dar o quê? Meu Deus, isso é muito tremendo. Imagina o trabalho que Ezequias teve, John, durante 14 anos, preparando a nação para viver o grande avivamento. O trabalho foi muito árduo, o trabalho foi muito difícil. Agora, quando ele recebe essa afronta, ele vai para a casa do Senhor, e aqueles que faziam parte, do seu relacionamento, que estava na mesma vibração, é com essas pessoas que a gente tem que andar, na mesma vibração, vai lá na casa do profeta, fala com o profeta. O profeta deve ter uma palavra. Isaías é um homem de Deus, tudo que ele fala acontece. Vai lá. Eu já falei com Deus, mas fala com o profeta. De repente Deus vai falar com o profeta para a minha vida. Chegaram lá. Profeta Isaías. Ezequias mandou dizer o seguinte: que ele está se sentindo como uma mulher na mesa de parto. Tudo foi feito. Pré-natal, toda a gestação, toda a preparação. A criança está perfeita. Não tem nada. Está tudo prontinho. Já está na hora de nascer.
Só que ele está dizendo que ele não tem força para botar a criança para fora. Ezequias estava falando: Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Eu preparei. Eu lutei contra o pecado. Eu derrubei adoração a ídolos. Eu derrubei postes ídolos. Acabei. Trouxe novamente a adoração no templo do Senhor, na casa do Senhor. Está tudo pronto. Mas eu confesso para o Senhor, esse cara conseguiu me intimidar. Estou me sentindo um fracassado. Levanta as suas mãos. Tem muita gente aqui nesta noite que veio preparando, caminhando. Só Deus sabe o que você passou para chegar até aqui. E você chegou no seu final. E você está sem força para finalizar. Mas eu declaro que a força do Senhor está entrando na tua vida agora. Eu declaro que a força do Senhor está entrando na tua vida agora. Você não vai pular desse barco. Você vai até o final. Você vai até o final. Diga comigo assim: nossos problemas são oportunidades para a manifestação de Deus. Eu vou repetir para isso entrar dentro de você. Mas primeiro você tem que entender o seguinte: isso só acontece com quem está no centro da vontade de Deus. Se for consequência de pecado, aí é outra coisa. Mas é só você pedir perdão que você volta para o centro da vontade de Deus. Mas essa palavra é para quem está no centro da vontade de Deus. Os problemas que nós passamos é para glorificar o nome do Senhor. Repete comigo: nossos problemas são oportunidades para a manifestação de Deus. Diga assim: Senhor, estou disponível para que o teu nome seja glorificado. Não vou desistir. Eu vou até o final, porque eu sei que com o Senhor eu sou maioria. Aqueles que estão com eles aparentemente parece maior, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos, e não existe exército maior do que o Senhor. Não existe. Deus é maior. O profeta ouviu, o profeta buscou a direção de Deus. Fala para Ezequias que eu tenho uma palavra para ele. Qual que é, profeta? 2 Reis 19, 6, 7. Segunda Reis 19, 6, 7. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz quem? Assim diz o Senhor: não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de quem? De mim. Versículo 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. O que o senhor quer dizer, profeta? Fala para Ezequias que essa guerra não é dele, essa guerra é minha. O que você está dizendo, profeta? Não, Deus está mandando dizer para Ezequias: não tenha medo, porque Ele não está lutando com você, Ele não está afrontando você, Ele está me afrontando. Deus manda te dizer:
sua guerra é dele. A sua guerra é dele. Não estão afrontando você, está afrontando o Deus que você serve. Aleluia, aleluia, aleluia. É aquilo que eu falei para vocês. Ezequias recebe essa afronta, vai para a casa do Senhor. Aí ele recebe esta palavra. Só que agora, Rabsaque, ele quer falar direto com Ezequias. Tentou o povo, não conseguiu, agora ele vai direto em Ezequias. E olha o que ele vai falar com Ezequias. Segundo a Reis, capítulo 19, a partir do versículo 10. Segundo a Reis 19, a partir do versículo 10. Assim falarei a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, Ezequias, em quem confias. Depois de você receber uma palavra do profeta, veio endemoniado, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram aos reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarás? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassá? Onde está o rei Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Servaim, de Rena e de Iva? É o que o diabo faz. Quando o diabo quer te destruir, ele traz o seu passado, as derrotas do seu passado, os fracassos do seu passado, as decepções do seu passado. Porque quando o diabo consegue trazer isso no seu coração, na sua memória, você começa a se culpar, você começa a dizer que você não é digno, é consequência do seu pecado. Mas nós precisamos crer que o próprio Senhor disse que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, que Ele não se lembra mais do nosso pecado. Somos nova criatura nele. Diga para o seu irmão: Jesus apaga o seu passado. Fala forte com ele, com autoridade: Jesus apaga o seu passado, resolve o seu presente, e Ele garante o seu futuro. Diga para ele assim: não importa. Diga para ele: eu tenho uma notícia para você. Não importa se o seu passado te deixou marcas, eu quero te dizer algo: o seu futuro está intacto em Deus. Está intacto em Deus. E aí o que esse homem faz? Começa a trazer as vitórias. E realmente estava acontecendo. Todas aquelas cidades, eu acho que eram 37 cidades, só faltava Jerusalém. Todas aquelas cidades haviam sido conquistadas. O exército estava vindo varrendo tudo. Mais de 185 mil soldados, com um exército pequenininho de Jerusalém. Mas deixa eu te falar algo: Deus não precisa ter o de 32 mil, Deus só precisa de 300. Deus não precisa de uma multidão para vencer, Ele vence qualquer guerra. E aí nesse momento que ele estava trazendo, veio novamente uma opressão. Ezequias tinha recebido a palavra do profeta, mas aquilo que eu falei com você, querido, o diabo não para, ele persiste, ele vai até o final. E aí, qual foi o posicionamento de Ezequias? Vamos ver a partir do versículo 14, segundo a Reis 19, a partir do versículo 14. Tendo
Ezequias, recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então fez o quê? Então o que ele fez? Subiu à casa do Senhor. Chegou com a carta que ele recebeu de Rabsaque, e ele estendeu a carta, ó, perante o Senhor. Trouxe os problemas para o Senhor. Trouxe os problemas no altar do Senhor. Aí ele começa: Senhor, vamos lá. Vou falar para o Senhor o que está acontecendo. Eu sei que o Senhor já sabe, mas eu quero falar para o Senhor. Versículo 15. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Começou a oração. Tu somente é o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, olha só, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. Ezequias estava dizendo: Senhor, o que eles estão falando é verdade. Ele não está mentindo, Senhor. É verdade. Conquistaram todas as cidades, só falta gente. Não é mentira o que eles estão falando, é verdade. E aí, versículo 19. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Depois dessa oração, de exaltar o nome do Senhor, de declarar que essa guerra não é dele, que era do próprio Senhor, agora vem a resposta do Senhor, a partir do versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. Ezequias estava lá no templo orando. Ezequias estava lá no templo prostrado diante do Senhor. Toda vez que você busca uma resposta do céu, ela vem. E aí, Deus falou com o profeta: vai lá, profeta, dá um recado para ele, fala com ele. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste, acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o quê? Eu o quê? Meu Deus, vamos lá. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Olha o versículo 32. Vamos lá para o versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Versículo 34,
porque eu defenderei esta cidade, para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Versículo 35. Então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Deixa aqui. Quando levantaram pela manhã, um exército de 185.000 havia sido destruído, sem levantar nenhuma espada. E a Bíblia não diz anjos, a Bíblia diz anjo, um anjo. Ezequias, eu vou mostrar para você o meu poder. Eu vou pegar o anjo mais fraquinho que eu tenho aqui no céu, o anjo mais magrinho que eu tenho aqui no céu. Só esse anjo matou todo o exército, e eles estavam dormindo, só viu a mortandade, né, tudo que aconteceu quando levantaram de manhã. Enquanto você dorme, Deus trabalha para você. Enquanto você descansa, Deus trabalha para você. É Deus mostrando que não é para você entrar nessa guerra. Deixa que Ele é o Senhor da guerra, deixa que Ele vai vencer esta guerra. Balança essa pessoa, fala com ele: você não entendeu, rapaz? Para de bate-boca, para de diz-me-diz, para de falar isso, deixa Deus vencer essa guerra. Aleluia, aleluia. Para concluir a mensagem, qual foi a maior estratégia que Ezequias usou para vencer essa guerra, Fabiano? Segundo a Reis 18, versículo 6, o segredo, a chave. Segundo a Reis 18, 6, lê comigo, alto, 1, 2, 3, porque se apegou a quem? Se apegou a quem? Ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos. Qual foi o segredo da vitória de Ezequias? A Bíblia diz que ele se apegou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele confiou ao Senhor. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Esse foi o segredo. Ele confiou no Senhor, ele creu na proteção do Senhor. Você considera Davi como um grande guerreiro? Olha o segredo da vitória de Davi. 2 Samuel 5:10. 2 Samuel 5:10. Lê alto comigo, vamos lá. 2 Samuel 5:10. 2 Samuel 5:10. 2 Samuel. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus do exército, era com ele. Davi tinha vitória, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Deus não perde guerra. Alguém aqui me fala de uma guerra que Deus perdeu? Levanta aí e fala. Deus não perde guerra. Ninguém consegue vencer Deus. E se você está em Deus, ninguém consegue te vencer.
Ninguém consegue vencer Deus. Se você está em Deus, ninguém consegue te vencer. Os discípulos pregando a palavra. E de repente vem uma opressão. Não pode falar desse nome. Não pode falar desse caminho. Oprimindo os discípulos. E aí um homem chamado Gamaliel, um homem que tinha temor de Deus, este homem chama ali o Sinédrio, e fala com ele o seguinte: deixa eu falar algo para vocês, para de perder tempo, eu posso dar uma sugestão para vocês? Diga aí, Gamaliel, vocês lembram de Teudas, que veio com a religião, pregando a palavra, conseguiu uns 400 membros, não demorou ali, não sei quanto tempo, se desfez. Vocês lembram de Judas, o Galileu, no período ali do censo? Veio também, fez aquele alvoroço, e tal. O que aconteceu? Pereceu. Então deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho uma sugestão para vocês. Atos 5, 38 e 39. Olha o que Gamaliel falou. Atos 5, 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixa esses homens pregar a palavra. Deixa eles pregar a palavra. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, vamos lá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Deixa eu dizer para vocês, ouça a minha voz, se vocês confiam em mim, deixa esses homens fazer a obra, porque se essa obra que eles estão fazendo, for uma obra humana, perecerá, ela por si só se acaba. Mas se esses homens são um instrumento de Deus, estão fazendo a obra do céu, não tente detê-la, porque ninguém pode destruir. Levanta suas mãos, querido. Se o projeto que você está fazendo é um projeto de Deus, pode oscilar o dólar, pode mudar a economia, pode fazer bruxaria, pode fazer feitiçaria, pode fazer macumba, pode fazer o que for, se a obra que você está fazendo é de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Para finalizar, estou igual apóstolo, né? Falei uns 3 finalizar aqui. Essa é a chave, a palavra-chave. Mateus 6,33. Vocês conhecem, né? Diga comigo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Gente, o que antecede, os versículos que antecedem, Deus falando assim: querido, você está preocupado com a roupa que você vai vestir? Você está preocupado com o que você vai comer amanhã? Você está preocupado com isso? Deixa eu falar algo para vocês, será que vocês ainda não entenderam? Vocês já viram os lírios do campo? Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Dura ali 6 meses, 7 meses, depois serão queimados. Será que vocês ainda não olharam para os pássaros? Não trabalham? E eu todos os dias alimento os pássaros. Será que você não entendeu que você é minha imagem e semelhança? Se eu faço isso com os lírios do campo, toda a beleza, se eu faço isso com o pássaro, imagina você que é a minha imagem e semelhança. Ah, Senhor, mas eu entendo, mas o que o Senhor quer que eu faça? Me busque em primeiro lugar.
priorize o meu reino, priorize o propósito que eu te entreguei, priorize a obra que eu coloquei nas tuas mãos, vai até o final, faça isso, aí você não vai se preocupar com nada, porque todas as coisas que você precisar, eu vou acrescentar na tua vida. Vamos ficar de pé. Tem uma mensagem que eu gosto muito de ministrar esta mensagem. Quando Joquebede coloca o menino no rio. A Bíblia vai dizer que tinha um decreto de morte para matar Moisés. E esta mulher, com a força do seu braço, com as suas habilidades, com a sua capacidade, ela ficou um período de 3 meses tentando resolver, guardar, proteger. E aí o texto vai dizer, não suportando mais, não aguentando mais. Sabe qual a lição que eu tiro disso? Enquanto você quiser resolver o seu problema, Deus não age. Deus só vai entrar no momento que você entregar para Ele. Enquanto você achar que é a sua inteligência, a sua capacidade vai resolver esse problema, Deus não está no negócio. A Bíblia diz que aquela mulher não suportando mais, não aguentando mais, o que ela faz? Mesmo o rio cheio de crocodilos, que era o rio Nilo, mesmo sabendo que o filho poderia ser comido, mas ela voltou ao passado, e ela lembrou que o Espírito Santo já tinha falado ao coração dela. Esse problema não é seu, Joquebede, esse problema é meu, deixa que eu resolva esse problema. E ela entendeu que mesmo diante de uma circunstância como aquela, ela iria colocar o menino no rio, porque era uma direção de Deus, e ela iria descansar no Senhor, e assim ela fez, e a gente sabe o final de tudo isso. Deus fala muito forte no meu coração, que tem muitas pessoas aqui assim. O problema se tornou uma estimação. Ela se apegou nisso, ela tenta resolver isso, ela ainda não entregou para Deus. E Deus escolheu esta noite para você colocar esse menino no rio. Deus escolheu esta noite para você confiar 100% nele, ser totalmente dependente nele. Ah, pastor, mas é impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ah, pastor, mas como que eu faço? Não, entrega, querido, entrega. Não foi resolvido até hoje porque você não entregou. Mas o dia que você entender isso, e você vai entender esta noite, que o problema não é seu, esse problema é de Deus. Se você entender isso hoje, você vai sair daqui, e Deus já vai começar a trabalhar na tua vida. O milagre vai começar a acontecer. Mas você precisa sair daqui hoje. Quantas pessoas que se apegam ao trabalho com medo de ser mandado embora. Quantas pessoas que se apegam a tantas coisas, achando que está seguro nisso. A sua confiança está nisso. Ei! A sua confiança tem que ser no Senhor. E Ele só vai operar na sua vida o dia que você falar: Senhor, não quero saber de mais nada. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero ser totalmente dependente. Às vezes eu falo da boca para fora, mas eu não consigo exercer isso na prática.
mas eu vim aqui nesta noite disposto a deixar no altar, como Ezequias fez. Ele entregou no altar, e o Senhor trouxe a solução. Se você sentir desejo, pastor, eu quero entregar então no altar, vem aqui, se dobra aqui no altar. Eu quero entregar no altar. Já cansei. Hoje eu vou entregar para Deus. Já não faço mais nada, já não falo mais nada, já não vou agir, eu vou entregar nas mãos dele. Se você quiser se dobrar aqui no altar.